Hoje, vamos mergulhar em um tema que tem inspirado e tocado corações ao longo dos séculos: as últimas palavras dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Quais foram as mensagens finais desses homens que caminharam ao lado do Salvador? Suas palavras derradeiras nos oferecem um vislumbre da fé inabalável e da esperança eterna que sustentou suas vidas até o último momento. Antes de começarmos, deixe-nos saber nos comentários: qual apóstolo você acredita que deixou a mensagem mais poderosa e inspiradora? Como essas palavras ecoam na sua vida hoje? Vamos agora descobrir as últimas palavras dos 12 apóstolos e o legado de fé que eles nos deixaram. O primeiro apóstolo é Pedro, o líder dos apóstolos e um dos seguidores mais próximos de Jesus. É lembrado não apenas por sua liderança, mas também por sua profunda humildade nos momentos finais de sua vida. Conforme a tradição cristã, Pedro foi crucificado em Roma durante a perseguição para os cristãos sob o imperador Nero. Contudo, o que torna seu martírio ainda mais significativo é o fato de que Pedro, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Em suas últimas palavras: "Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito", ecoa a entrega total de Pedro a Deus, demonstrando uma fé inabalável e uma profunda conexão espiritual que transcendeu a própria morte. Essas palavras, também pronunciadas por Jesus em Lucas 23:46 durante sua própria crucificação, simbolizam a entrega final da alma a Deus, um ato de fé absoluta que ressoa com a promessa de vida eterna. A história de Pedro, desde seu chamado como pescador nas margens do Mar da Galileia até seu martírio em Roma, é marcada por momentos de grande fé e também de falibilidade humana. Pedro é conhecido por ter negado Jesus 3 vezes antes da crucificação, um evento que o marcou profundamente. No entanto, seu arrependimento e subsequente liderança na igreja primitiva são testemunhos de sua redenção e crescimento espiritual. Ao proferir suas últimas palavras, Pedro não apenas reafirma sua devoção a Cristo, mas também aceita seu destino com uma serenidade que só pode vir da certeza da fé. É essa fé, robusta e renovada, que transforma sua morte em um ato de glorificação a Deus, lembrando a todos os cristãos que a verdadeira força reside na entrega completa e confiável ao Senhor. Essas palavras finais de Pedro também servem como uma poderosa lembrança da transitoriedade da vida e da importância da preparação espiritual. Em João 21:18 e 19, Jesus prediz a morte de Pedro, sugerindo que ele será levado para onde não deseja ir, uma profecia que se cumpre na crucificação. Ao entregar seu espírito a Deus, Pedro demonstra que, apesar das circunstâncias adversas e do sofrimento físico extremo, sua confiança em Deus nunca vacilou. Essa entrega final não é apenas um ato de submissão, mas também de profundo amor e lealdade, representando o clímax de sua jornada de fé. O legado de Pedro, encapsulado em suas últimas palavras, continua a inspirar cristãos ao redor do mundo, lembrando-os da importância de viver uma vida de fé e dedicação, mesmo diante das provas mais difíceis. A história de Pedro nos ensina que a verdadeira grandeza espiritual não está em evitar o sofrimento, mas em enfrentar a adversidade com uma confiança inabalável em Deus. Suas últimas palavras não são apenas um testemunho de sua própria fé, mas também um chamado para que todos nós possamos, em nossos momentos mais sombrios, encontrar a mesma força e entrega em nosso relacionamento com o divino. O segundo apostolo é João, o apóstolo conhecido como o discípulo amado. Dedicou sua vida a proclamar o amor incondicional como a essência da fé cristã. Entre as últimas palavras atribuídas a ele, "Amem uns para os outros", ecoa como uma síntese poderosa de sua mensagem central. João, que caminhou ao lado de Jesus e testemunhou de perto seus ensinamentos e milagres, foi o apóstolo que mais destacou o mandamento do amor em seus escritos. Em suas epístolas, ele repetidamente enfatiza que o amor ao próximo é não apenas um mandamento, mas a verdadeira evidência de que alguém conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Para João, amar uns para os outros era mais do que uma obrigação moral. Era a manifestação prática da presença de Deus na vida dos crentes. Durante seu exílio na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse, João continuou a pregar sobre o amor, mesmo em meio às adversidades e à perseguição. A exortação para que os cristãos se amassem uns para os outros
surge não apenas como um conselho para a convivência diária, mas como um chamado urgente para a unidade e a perseverança da fé em tempos difíceis. João acreditava firmemente que o amor era a força que manteria a comunidade cristã unida, especialmente diante dos desafios e das provações que enfrentariam. Em seus últimos anos de vida, quando já idoso e fisicamente frágil, ele repetia incessantemente essa mensagem de amor, pois sabia que essa era a essência do legado que Jesus havia deixado. A ênfase de João no amor não era apenas teórica, ele a viveu em sua própria vida e ministério. Seu evangelho está repleto de passagens que demonstram o amor de Jesus pelos seus discípulos e pela humanidade, como a famosa frase: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos." João 15:13. Ao instar seus seguidores a se amarem mutuamente, João estava lembrando-os de seguir o exemplo de Cristo, que deu sua vida por todos. Esse amor, sacrificial e incondicional, era o modelo que João acreditava que todos deveriam seguir, não apenas em palavras, mas em ações concretas que demonstrassem a compaixão e o cuidado pelos outros. Nos últimos momentos de sua vida, João resumiu a essência de toda sua pregação e escritos na simples, mas profunda exortação de amem uns para os outros. Ele sabia que essa mensagem era o coração do Evangelho e a chave para a verdadeira comunhão com Deus e entre os irmãos. Ao concentrar sua mensagem final no amor, João deixou um legado que continua a ressoar através dos séculos, inspirando gerações de cristãos a viverem de acordo com esse mandamento. Suas palavras continuam a desafiar e encorajar os crentes a amar de forma mais profunda e genuína, refletindo assim o amor de Deus em um mundo que tanto precisa dele. O terceiro apóstolo é Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João. Foi um dos primeiros apóstolos a seguir Jesus e também o primeiro dos 12 a ser martirizado. As palavras "Estou pronto para seguir meu mestre" resumem a disposição inabalável de Tiago em seguir Jesus até as últimas consequências. Desde o início de sua jornada com Cristo, Tiago demonstrou um fervor notável, sempre buscando estar ao lado de Jesus nos momentos cruciais, como na Transfiguração e no Getsemane. Seu desejo de estar próximo do Mestre, mesmo em situações de grande perigo, refletia sua coragem e sua convicção de que não havia maior chamado do que seguir a Cristo, independentemente do custo. Essa dedicação culminou em seu martírio, registrado em Atos 12:2, quando foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa, tornando-se o primeiro apóstolo a selar sua fé com sangue. A determinação de Tiago em seguir Jesus não foi impulsiva, mas sim o resultado de uma fé profunda e madura. Quando ele e seu irmão João pediram a Jesus para sentar à sua direita e à sua esquerda em seu reino, Marcos 10:37, estavam expressando um desejo ardente de participar plenamente da missão de Cristo, mesmo sem compreender completamente o que isso implicaria. A resposta de Jesus, perguntando se eles estavam dispostos a beber o cálice que ele beberia, foi um prenúncio do que estava por vir. Tiago aceitou esse desafio com convicção, e sua vida se tornou uma prova de que ele estava, de fato, preparado para enfrentar qualquer provação em nome de seu mestre. Essa preparação não era apenas física, mas espiritual, enraizada em uma compreensão profunda do que significava ser um seguidor de Cristo. Tiago não apenas estava pronto para seguir seu mestre, mas o fez com uma determinação que inspirou muitos na igreja primitiva. Seu martírio em Jerusalém foi um momento decisivo para a comunidade cristã, pois mostrou que a fé em Cristo era algo pelo qual valia a pena morrer. Essa coragem não passou despercebida, e Tiago rapidamente se tornou um símbolo de fidelidade e resistência entre os primeiros cristãos. Ao escolher enfrentar a morte com a confiança de que estava seguindo os passos de Jesus, Tiago demonstrou que o verdadeiro discipulado exige uma entrega total, uma disposição para seguir Cristo até mesmo na morte, sabendo que a recompensa é eterna. As últimas palavras atribuídas a Tiago, "Estou pronto para seguir meu mestre", ecoam como um chamado para todos os que professam a fé cristã. Elas nos desafiam a refletir sobre o quão preparados estamos para enfrentar as adversidades em nome de nossa fé e a considerar se estamos dispostos a pagar o preço do discipulado. A história de Tiago nos lembra que a vida cristã não é isenta de sofrimento, mas que através de uma fé firme e de uma disposição inabalável para seguir Jesus, podemos encontrar a força necessária para enfrentar qualquer desafio
confiantes de que, assim como Tiago, estamos seguindo o caminho que leva à vida eterna. O quarto apóstolo é André, o irmão de Pedro. É conhecido por ser o primeiro dos apóstolos a seguir Jesus, respondendo ao chamado com uma fé imediata e inabalável. Suas últimas palavras, "Eu te saúdo, ó cruz, que tanto desejei", revelam não apenas uma aceitação do martírio, mas uma profunda veneração pela cruz como símbolo de redenção e sacrifício. De acordo com a tradição, André foi crucificado em Patras, na Grécia, em uma cruz em forma de X, que posteriormente ficou conhecida como a Cruz de Santo André. Diferente de outros apóstolos, André pediu para ser crucificado nessa posição, pois assim como seu irmão Pedro, não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Ao saudar a cruz, André demonstrou uma compreensão espiritual profunda da crucificação, vendo-a não como um instrumento de tortura, mas como um meio de se unir ainda mais intimamente a Cristo. A devoção de André à cruz é reflexo de sua vida de serviço e humildade. Desde o momento em que encontrou Jesus e imediatamente reconheceu nele o Messias, André dedicou-se a trazer outros a Cristo, começando por seu próprio irmão, Pedro, João 1, 41 e 42. Essa mesma disposição em compartilhar a fé e guiar outros ao caminho da salvação marcou todo o seu ministério. André é frequentemente lembrado como o apóstolo que, mesmo nos momentos finais, continuava a pregar, mesmo enquanto estava suspenso na cruz. Durante 2 dias, ele teria continuado a proclamar a mensagem de Cristo para aqueles que o cercavam, mostrando que, para ele, a cruz era o auge de sua missão como apóstolo, o momento em que sua fé e seu testemunho seriam plenamente realizados. Ao escolher saudar a cruz, André também expressava uma esperança inabalável na promessa de vida eterna que Cristo trouxe através de seu sacrifício. Ele via na cruz não apenas o fim de sua vida terrena, mas a porta para a união definitiva com seu Salvador. Essa visão contrasta fortemente com o terror que a crucificação normalmente inspirava, mostrando que André havia transcendido o medo da morte, confiando plenamente na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Sua saudação à cruz reflete uma espiritualidade madura, uma entrega total à vontade de Deus e uma alegria profunda em participar do sofrimento de Cristo, sabendo que este sofrimento conduzia à glória. As palavras finais de André, "Eu te saúdo, ó cruz, que tanto desejei", continuam a inspirar cristãos ao longo dos séculos, desafiando-os a ver o sofrimento e as dificuldades sob uma nova luz. André nos ensina que a cruz, em todas as suas formas, é uma oportunidade de nos unirmos mais profundamente a Cristo, de participarmos de seu sacrifício e de encontrarmos sentido e propósito até mesmo nas provações mais difíceis. Sua fé inabalável e seu amor pela cruz são um poderoso testemunho do que significa verdadeiramente seguir a Cristo, não apenas em momentos de alegria, mas também no caminho do sacrifício e da entrega total. O quinto apóstolo Tomé, frequentemente lembrado como o discípulo incrédulo, teve uma das transformações mais profundas entre os apóstolos de Jesus. Suas palavras, "Meu Senhor e meu Deus", proferidas ao ver o Cristo ressuscitado, marcam o ápice de sua jornada espiritual. Após a ressurreição, Tomé expressou dúvidas sobre o retorno de Jesus, dizendo que só acreditaria se pudesse ver e tocar as feridas de Cristo. João 20, 25. Essa declaração revela tanto seu ceticismo quanto seu desejo profundo de uma experiência pessoal e tangível da fé. Quando Jesus apareceu e convidou Tomé a tocar suas feridas, a resposta de Tomé foi imediata e cheia de reverência. Ao declarar "Meu Senhor e meu Deus", Tomé reconheceu não apenas a ressurreição de Jesus, mas também sua divindade, fazendo uma das mais claras confissões de fé nos evangelhos. Essa confissão de Tomé é significativa por vários motivos. Em primeiro lugar, ela demonstra a sinceridade de sua busca por verdade. Tomé não estava disposto a aceitar uma fé superficial. Ele queria a certeza absoluta, e Jesus, em sua misericórdia, concedeu-lhe essa certeza. Em segundo lugar, as palavras de Tomé são uma proclamação poderosa da divindade de Cristo, algo que os primeiros cristãos consideravam fundamental para a fé. Ao chamar Jesus de "meu Deus", Tomé expressa uma compreensão profunda de quem Cristo realmente é, muito além do que ele havia inicialmente concebido. Essa revelação transformou Tomé de um cético em um dos mais dedicados apóstolos,
disposto a levar o evangelho para os confins da terra. Tomé, após essa transformação, tornou-se um dos missionários mais corajosos entre os apóstolos. Segundo a tradição, ele levou o cristianismo para lugares distantes, incluindo a Índia, onde é venerado como o fundador da Igreja Mar Thoma. Sua jornada de dúvida à fé inabalável não é apenas inspiradora, mas também serve como um lembrete de que a dúvida, quando enfrentada honestamente, pode levar a uma fé mais profunda e autêntica. A disposição de Tomé de expressar suas dúvidas e, eventualmente, sua declaração de fé ressoam profundamente com todos que buscam uma compreensão genuína de Deus. Sua vida demonstra que a fé cristã não é uma fé cega, mas uma fé que pode ser confirmada e fortalecida através de experiências reais e transformadoras. As palavras "meu Senhor e meu Deus" de Tomé continuam a ecoar como uma confissão de fé para os cristãos em todo o mundo. Elas capturam a essência da fé cristã, o reconhecimento de Jesus não apenas como um mestre ou profeta, mas como o Deus encarnado. A história de Tomé nos ensina que a jornada da fé pode ser marcada por momentos de dúvida, mas que esses momentos podem nos conduzir a uma compreensão mais profunda e pessoal de Deus. A transformação de Tomé de cético a crente fervoroso é um testemunho poderoso do impacto que um encontro autêntico com Cristo pode ter na vida de uma pessoa, inspirando-nos a buscar uma fé que seja igualmente profunda e convicta. O sexto apóstolo Filipe, um dos 12 apóstolos, é lembrado por sua simplicidade e dedicação ao serviço de Cristo, características que se refletem profundamente em suas palavras finais. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta declaração, que ecoa as palavras de Jesus na cruz, Lucas 23, 46, revela a confiança total de Filipe em Deus, mesmo nos momentos mais extremos de sua vida. Filipe, que seguiu Jesus desde o início de seu ministério, demonstrou uma fé que foi crescendo e se solidificando ao longo dos anos, culminando em uma entrega completa ao Pai no momento de seu martírio. Ao proferir essas palavras, Filipe reafirmou sua convicção de que sua vida e seu destino estavam nas mãos de Deus, uma crença que sustentou suas ações e seu ministério até o fim. Filipe é muitas vezes lembrado por seu papel em introduzir outros a Jesus, como fez com Natanael, e por suas perguntas honestas que levaram a revelações profundas sobre a natureza de Cristo. No Evangelho de João, Filipe pergunta a Jesus para mostrar-lhes o Pai, ao que Jesus responde: "Quem me vê, vê o Pai." João 14, 9. Essa busca constante de Filipe por uma compreensão mais profunda de Deus é algo que permeou todo o seu ministério. Ao longo de suas viagens missionárias, Filipe continuou a pregar com paixão, sempre guiado pela fé em um Deus que ele conhecia de maneira íntima e pessoal. A entrega final de seu espírito a Deus não foi um ato de desespero, mas uma culminação de sua jornada espiritual, um reflexo de sua confiança de que a vida eterna lhe estava reservada. O martírio de Filipe, embora envolto em diferentes tradições, é amplamente visto como um testemunho de sua fé inabalável. Ele, que viajou por diversas regiões pregando o Evangelho, enfrentou a morte com a serenidade de alguém que sabia que seu espírito estava seguro nas mãos de Deus. Sua última oração, "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito", reflete não apenas sua fé, mas também a paz que ele encontrou em meio ao sofrimento. Essa paz era fruto de uma vida dedicada ao serviço de Deus, uma vida que Filipe sabia que estava plenamente nas mãos do Pai. Para ele, a morte não era o fim, mas o começo de uma nova existência ao lado de Cristo. As palavras finais de Filipe são um lembrete poderoso da importância de confiar em Deus em todos os aspectos da vida, especialmente nos momentos de provação. Elas nos desafiam a refletir sobre o quanto estamos dispostos a entregar nossas vidas nas mãos de Deus, seguindo o exemplo de Filipe, que viveu e morreu na certeza de que estava sob o cuidado amoroso do Pai. Sua história inspira não apenas por sua fé, mas também por sua disposição em seguir a Cristo até o fim, confiando plenamente na promessa de vida eterna. Filipe nos ensina que a verdadeira fé é aquela que, mesmo diante da morte, se entrega completamente a Deus, sabendo que nele encontraremos a paz e a redenção. O sétimo apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas sua vida e testemunho refletem uma devoção profunda e uma humildade exemplar. Quando diz: "Eu não sou digno, mas sigo o chamado do Senhor", ele encapsula o sentimento de muitos que,
apesar de suas falhas e limitações, respondem ao chamado de Deus com fé e obediência. Desde o primeiro encontro com Jesus, quando foi saudado como um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, João 1:47, Bartolomeu demonstrou uma fé genuína. Essa autenticidade se manteve ao longo de sua vida e missão, mesmo quando o caminho se tornou difícil. Sua humildade não o impediu de aceitar o chamado de Jesus. Pelo contrário, foi essa humildade que o capacitou a seguir em frente, sabendo que, embora não fosse digno, era escolhido por Deus para um propósito maior. Bartolomeu foi um missionário dedicado, levando o evangelho a regiões distantes, segundo a tradição, chegando até a Índia e a Armênia. Seu martírio, descrito de maneira brutal em várias tradições, reflete a intensidade de sua fé. Ele foi esfolado vivo e depois decapitado, uma morte que ele enfrentou com coragem, mantendo sua confiança em Deus até o fim. Ao dizer, "Eu não sou digno, mas sigo o chamado do Senhor", Bartolomeu reconhece sua própria pequenez diante da grandeza de Deus, mas também a irresistível necessidade de responder à vocação divina, independentemente do custo. Essa frase não é apenas uma expressão de humildade, mas também de aceitação do sacrifício como parte do discipulado. A história de Bartolomeu nos ensina que a verdadeira dignidade não vem de nossos próprios méritos, mas da nossa disposição de seguir a Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Sua vida é um testemunho de que, embora possamos nos sentir inadequados, é na obediência ao chamado de Deus que encontramos nosso verdadeiro propósito e força. Bartolomeu aceitou seu martírio sabendo que sua dignidade vinha do Senhor que o havia chamado, e que ao seguir esse chamado, ele estava cumprindo o propósito divino para sua vida. Seu exemplo continua a inspirar aqueles que, apesar das dúvidas e inseguranças, escolhem seguir o chamado de Deus, confiando que ele capacita e dignifica os que respondem com fé. O oitavo apóstolo Mateus, também conhecido como Levi, foi um dos apóstolos cujo chamado por Jesus causou grande surpresa, pois ele era um cobrador de impostos, uma profissão desprezada pelos judeus de sua época. Ao ser chamado por Jesus, Mateus deixou tudo para trás e seguiu o Mestre, demonstrando uma transformação radical e uma fé que o levou a um novo propósito de vida. Suas últimas palavras, "Eu vou para o lugar que Deus preparou para mim", refletem essa confiança plena na promessa divina, uma certeza de que sua vida e missão estavam plenamente alinhadas com os planos de Deus. Mateus entendeu que, ao seguir Jesus, estava trilhando o caminho para o destino eterno que Deus havia preparado, e sua jornada como apóstolo foi uma expressão contínua dessa confiança. A vida de Mateus, desde seu chamado até sua missão evangelizadora, é marcada por uma profunda conversão e um compromisso inabalável com o Evangelho. Ele escreveu o Evangelho que leva seu nome, direcionado especialmente para os judeus, com o objetivo de mostrar que Jesus era o cumprimento das promessas messiânicas. Essa missão de comunicar a verdade sobre Cristo para os outros foi central em sua vida, e sua dedicação foi recompensada pela certeza de que, ao concluir sua obra terrena, ele estaria indo para o lugar preparado por Deus. Para Mateus, essa frase não era apenas uma expressão de fé, mas uma declaração de vitória, um reconhecimento de que sua vida dedicada ao serviço de Deus seria seguida pela recompensa eterna. Mateus sabia que seu destino final estava nas mãos de Deus, e sua morte, segundo a tradição, foi um martírio que ele enfrentou com serenidade. Sua declaração final, "Eu vou para o lugar que Deus preparou para mim", expressa a esperança cristã na vida eterna, uma crença que sustentou Mateus até seus últimos momentos. Sua confiança na promessa de Jesus, como relatado em João 14:2, de que há muitas moradas na casa do Pai, reforça a mensagem central de que a vida cristã, apesar das provações e sacrifícios, culmina na união eterna com Deus. A história de Mateus nos inspira a viver com essa mesma confiança, sabendo que, independentemente das dificuldades, há um lugar preparado para cada um de nós na presença de Deus, um lugar de paz e alegria que nos aguarda ao final da nossa jornada de fé. O nono apóstolo Simão, conhecido como o Zelote, era um dos apóstolos de Jesus, cujo fervor e dedicação inabaláveis definiram sua vida e ministério. Sua última declaração, "Meu zelo por ti, Senhor, nunca vacilou", encapsula a paixão ardente que caracterizou sua jornada de fé. Antes de seguir Jesus, Simão era parte de um movimento radical que buscava a libertação de Israel do domínio romano.
Mas ao encontrar Cristo, ele direcionou esse zelo para a causa do reino de Deus. Essa transformação é poderosa, pois mostra como Simão canalizou sua fervorosa energia revolucionária para uma dedicação completa ao Evangelho. Ele se tornou um exemplo de alguém que, mesmo após mudar o foco de sua vida, manteve a mesma intensidade e compromisso com a causa que acreditava ser justa e verdadeira. Ao longo de seu ministério, Simão continuou a demonstrar essa devoção, não apenas em palavras, mas em ações, levando o Evangelho a lugares onde a mensagem de Cristo ainda não havia chegado. Segundo a tradição, ele pregou em regiões como o Egito, a Pérsia e, eventualmente, enfrentou o martírio por sua fé. A frase, "Meu zelo por ti, Senhor, nunca vacilou", não é apenas um reflexo de sua lealdade, mas também uma afirmação de que, independentemente das circunstâncias adversas ou da oposição, sua paixão por Cristo permaneceu firme. Simão, assim, personifica o ideal de um discípulo cujo amor e compromisso com o Senhor não enfraquecem diante dos desafios, mas, ao contrário, se fortalecem. A vida de Simão, o Zelote, é um testemunho inspirador de como o fervor humano pode ser transformado e direcionado para a maior causa de todas, o serviço ao reino de Deus. Suas palavras finais são um poderoso lembrete de que o verdadeiro zelo espiritual é sustentado pela constância e pela firmeza de propósito. Elas nos desafiam a examinar nossas próprias vidas e a considerar se nosso zelo por Deus é tão inabalável quanto o de Simão. Em uma era onde o compromisso muitas vezes se esvai diante das dificuldades, a história de Simão nos convida a manter um fervor constante, lembrando-nos que, ao servir a Cristo com paixão e devoção, podemos deixar um legado duradouro que ressoe, através dos tempos. O 10º apóstolo Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, é um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas sua vida e legado são profundamente marcantes. Suas últimas palavras, "Senhor, fortalece-me neste último momento", revelam uma confiança inabalável em Deus, especialmente diante da adversidade extrema. Judas Tadeu dedicou sua vida a pregar o evangelho, viajando para terras distantes, segundo a tradição, até a Mesopotâmia e a Pérsia. Em seu ministério, ele enfrentou desafios significativos, mas permaneceu fiel à sua missão, sempre buscando a força de Deus para continuar. No momento de seu martírio, quando enfrentava a morte iminente, essa oração simples, mas poderosa, reflete sua total dependência do Senhor, reconhecendo que a verdadeira força para enfrentar a última prova vem de Deus, e não de si mesmo. A tradição nos conta que Judas Tadeu foi martirizado ao lado de Simão, o Zelote, em Beirute, após terem convertido muitas pessoas à fé cristã. Sua súplica final ao Senhor por força nos momentos finais é uma demonstração de sua humildade e reconhecimento de sua própria fragilidade humana. Ao mesmo tempo, ela ressalta sua profunda fé em que, mesmo na face da morte, Deus não o abandonaria. Esse pedido de fortalecimento é emblemático de sua vida de serviço, na qual ele sempre buscou a orientação e o poder de Deus para cumprir seu chamado. Judas Tadeu sabia que, para enfrentar a morte como verdadeiro seguidor de Cristo, ele precisava da presença constante de Deus, que ele havia sentido ao longo de toda a sua jornada apostólica. A oração de Judas Tadeu, "Senhor, fortalece-me neste último momento", é uma expressão de fé que continua a inspirar muitos cristãos. Ela nos lembra que, independentemente das provações que enfrentamos, a força para perseverar vem de nossa confiança em Deus. Judas Tadeu exemplifica como uma vida de fé é sustentada não pela ausência de medo ou fraqueza, mas pela disposição de se render completamente ao poder divino em todas as circunstâncias. Seu legado perdura como um testemunho de coragem e de confiança em Deus, inspirando-nos a buscar essa mesma força e fé inabalável, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. O 11º Tiago, filho de Alfeu, muitas vezes chamado de Tiago, o Menor, é um dos apóstolos mais discretos nos relatos do Novo Testamento, mas sua vida e fé deixam um impacto duradouro. As palavras, "A graça do Senhor é suficiente para mim", encapsulam a essência de sua humildade e confiança total em Deus. Embora não se saiba muito sobre os detalhes de sua vida, a tradição nos ensina que Tiago viveu uma vida de serviço dedicada ao Evangelho, sem buscar reconhecimento ou glória pessoal. Para Tiago, a graça de Deus era tudo o que ele precisava, sustentando-o em cada passo de sua jornada apostólica.
Essa declaração revela uma aceitação profunda e serena de sua posição como servo de Cristo, encontrando em Deus toda a força e sustento que necessitava, independentemente das circunstâncias. Tiago, filho de Alfeu, também é lembrado por sua simplicidade e devoção. Ao contrário de outros apóstolos que tiveram papéis mais proeminentes ou dramáticos nas narrativas bíblicas, Tiago viveu sua fé de maneira tranquila, mas firme, pregando e ensinando sem alarde. Sua confiança de que a graça de Deus era suficiente reflete uma espiritualidade centrada não em grandes feitos ou milagres, mas em uma fé sólida e inabalável. Ele compreendia que a graça divina era o verdadeiro suporte de sua vida, capaz de sustentá-lo nas provações e nas alegrias, nas missões perigosas e nos momentos de aparente anonimato. Essa confiança na suficiência da graça de Deus é um exemplo poderoso para todos os cristãos, lembrando-nos que não precisamos de nada além do favor de Deus para viver plenamente nossa fé. No fim, a vida de Tiago, filho de Alfeu, nos ensina que o verdadeiro poder e realização no discipulado não vem da busca por grandeza, mas da aceitação humilde de que a graça de Deus é suficiente. Ele viveu e morreu sob essa convicção, transmitindo a mensagem de que em Deus encontramos tudo o que precisamos para cumprir nosso chamado. A simplicidade de sua vida, aliada à profundidade de sua fé, continua a inspirar aqueles que procuram viver uma vida cristã centrada em Deus, confiando plenamente na graça divina como a única fonte de força, paz e realização. Assim, Tiago nos deixa um legado de quietude e força interior, mostrando que na graça do Senhor encontramos tudo o que precisamos para a nossa jornada espiritual. O 12º Judas Iscariotes, o apóstolo que ficou marcado na história como o traidor de Jesus, proferiu as palavras "Eu traí sangue inocente" quando foi confrontado com a realidade devastadora de seu ato. Ao trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas entregou seu mestre nas mãos das autoridades religiosas, que o condenaram à morte. A consciência do peso de sua traição o levou a um profundo remorso, mas, em vez de encontrar redenção, Judas se afundou em desespero. Ao retornar para os sacerdotes e confessar que havia traído sangue inocente, Judas reconheceu a gravidade de seu pecado, admitindo que havia traído alguém que não merecia a condenação. Esse momento revela uma clareza trágica em sua percepção. Ele havia se tornado um instrumento de uma injustiça sem precedentes, traindo não apenas um amigo, mas o próprio Filho de Deus. A frase "Eu traí sangue inocente" ecoa como uma confissão amarga de alguém que percebeu tarde demais as consequências de suas ações. Judas, que caminhou ao lado de Jesus, que ouviu seus ensinamentos e testemunhou seus milagres, foi consumido pela culpa ao perceber a magnitude de sua traição. Sua admissão reflete uma luta interna devastadora, onde o arrependimento colide com a incapacidade de buscar o perdão. Em vez de buscar reconciliação ou arrependimento sincero, Judas permitiu que o desespero o levasse ao suicídio, uma decisão que selou seu destino de forma trágica e final. Seu ato final é uma lembrança dolorosa do perigo do desespero e da rejeição da graça, contrastando fortemente com a misericórdia que Jesus ofereceu, até mesmo no momento de sua prisão. A história de Judas Iscariotes serve como um alerta sobre as consequências da traição e da incapacidade de buscar perdão. Suas palavras, "Eu traí sangue inocente", ressoam como um grito de arrependimento que veio tarde demais, um reconhecimento da santidade que ele desprezou por um ganho temporário. O destino de Judas nos lembra da seriedade dos nossos atos e da importância de não permitir que o arrependimento se transforme em desespero. Embora sua história seja trágica, ela também nos oferece uma reflexão profunda sobre a necessidade de buscar a graça e o perdão, mesmo após os erros mais graves, para evitar a espiral de autodestruição que consumiu Judas. À medida que mergulhamos nas últimas palavras dos apóstolos, somos confrontados com momentos de fé inabalável, arrependimento profundo e uma devoção que transcende o entendimento humano. Cada um desses homens, que caminharam ao lado de Jesus, enfrentou o fim de suas vidas com uma perspectiva única, mas compartilhando um denominador comum, uma convicção inquebrantável no propósito divino. Mas o que podemos aprender com essas palavras finais? Como essas mensagens, vindas de homens que moldaram os alicerces do cristianismo, continuam a ressoar em nossas vidas hoje? E mais importante, o que essas últimas declarações nos revelam sobre a natureza humana e o poder transformador da fé?
Você não vai querer perder as histórias fascinantes que continuam a nos desafiar e inspirar. Inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos vídeos, onde exploraremos mais profundamente as vidas, os legados e as mensagens eternas dos apóstolos. Prepare-se para uma jornada que revelará segredos antigos, desenterrando a sabedoria que eles deixaram como um legado para a humanidade. E não se esqueça de conferir a sequência de vídeos que já estão disponíveis em nosso canal, onde abordamos com detalhes como cada um desses apóstolos viveu e morreu. Há muito mais para descobrir, e nós garantimos que essas histórias irão provocar reflexão e fortalecer sua fé. Até o próximo episódio.